Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Eu sou a professora Verônica e no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho o que é ângulo e a sua classificação. Então, se você está chegando agora, quer aprender um pouquinho mais desse conteúdo, eu vou pedir para você ficar até o final, que ao final desse vídeo você vai saber o que é um ângulo nulo, o que é um ângulo obtuso, entre outras classificações de ângulos. Então, vamos iniciar. Para você entender bem fácil, de uma forma bem fácil, o que é um ângulo, por exemplo, eu vou desenhar para você, tá? Então, olha só. Um ângulo nada mais é do que a união de duas semirretas, e essa união dessas semirretas, elas partem de uma mesma origem, que eu vou chamar de O aqui. Então, eu vou chamar essa semirreta aqui de A e essa de B. Então, quando elas estão unidas, porém partindo da mesma origem, elas formam um ângulo aqui que a gente pode chamar de ângulo AOB. Quando você vê em algum livro, você já vai saber. É um ângulo formado entre a semirreta A e a semirreta B, tá? Essa é a denominação de ângulo de uma forma bem fácil, a mais fácil. Então, agora você vai ser capaz de identificar a classificação de um ângulo a partir aqui da explicação da professora. Olha só como é fácil. Então, o que é um ângulo nulo, professora? Eu vou até trocar de cor aqui para você ver. Um ângulo nulo, como o próprio nome diz, é aquele ângulo em que mede 0 graus. Isso mesmo. Por quê? Por exemplo, aqui a gente vai ter a semirreta A e a semirreta B, e elas são coincidentes, elas têm os pontos em comum. Então, a medida aqui do ângulo é nulo, 0 graus. Então, eu vou escrever aqui, ó, medida igual a 0 graus. Então, quando você vê o que é um ângulo nulo, é aquele que mede 0 graus, de uma forma bem simplificada para você. Agora, o que seria um ângulo obtuso? Já um ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, porém ele é menor que 180 graus. Então, olha só, eu vou desenhar aqui para você. Imagine então que aqui é a semirreta B e aqui é a semirreta A. Então, esse ângulo formado aqui, ó, nossa, ficou feio. Esse ângulo formado aqui, posso falar que é, por exemplo, 140 graus, ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque aqui a gente tem um ângulo menor que 180 e maior que 90. Então, essa é a classificação de um ângulo obtuso. Maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá bom? Então, aqui, ó, é a origem, tá? Da onde parte as semirretas. Agora, o que seria um ângulo reto? Já um ângulo reto é aquele que as retas, né? As semirretas, então aqui, vou chamar aqui como a semirreta A e a semirreta B. Elas partem da mesma origem, porém, elas formam aqui, ó, um ângulo reto. Então, esse ângulo reto a gente fala que é um ângulo de 90 graus. Então, as semirretas formam um ângulo de 90 graus. Então, quando você escutar falar um ângulo reto, já grava na sua cabeça. É aquele cuja medida é 90 graus, tá? As retas aqui são perpendiculares entre si. Agora, o que seria um ângulo raso, turma? É isso mesmo, é bem facinho, tá? E eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu quero que você aprenda de uma forma bem fácil. O ângulo raso, ele é aquele que o próprio nome já diz. Ele é raso. Como assim, professora? Então, eu vou colocar aqui, ó, a origem desse ângulo, por exemplo. As retas aqui agora partem da mesma origem, porém, vamos dizer que a semirreta está indo aqui, ó, para o lado oposto da semirreta B. Então, enquanto A parte para o lado esquerdo, a semirreta B parte para o lado direito. Então, as retas são opostas. E o ângulo formado aqui é um ângulo raso, que a gente chama de
180 graus. Então, o ângulo raso é aquele cuja medida vale 180 graus. Grava isso. Bom, e agora, para a gente ver o que é um ângulo agudo, eu vou sair um pouquinho aqui da câmera para não atrapalhar vocês, tá? Então, pronto, aproximiu aqui, para a gente poder ir para a classificação de um ângulo agudo. Já um ângulo agudo, turma, é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui para você. Então, por exemplo, a gente tem a origem, e nós vamos ter aqui, por exemplo, a semirreta A e a semirreta B. Partindo aqui da origem, esse ângulo formado é menor que 90 graus. Então, por exemplo, 30 graus é um ângulo agudo. Então, quando você ouvir ângulo agudo, você já tem que lembrar que é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Então, hoje foi só uma aula bem introdutória do que são os ângulos e a classificação. Eu espero que você tenha entendido toda a classificação de ângulos. Se você não entendeu, ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou adorar ajudar você. Eu espero que você tenha gostado. Até mais, pessoal! Tchau!